Olá, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento e eu estou dando sequência a esse estudo da carta de Paulo escrita aos santos de Roma. E este vídeo, que será o vídeo número 15, vamos iniciar a leitura e a análise a partir do capítulo 8, versículo 1. Então nós temos falado e percebido que Paulo está falando básica e essencialmente para a liderança da igreja que está, na congregação que está em Roma, e ele está falando basicamente para quem conhece a Torá, quem conhece a lei de Deus, para o povo hebreu, para o povo judeu que é a liderança dessa igreja de Roma. E precisamos de manter esse foco, precisamos de entender que é para quem Paulo está escrevendo, para podermos entender melhor essa carta. Então vamos dar sequência nesse capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma frase maravilhosa, é uma frase que tanta gente gosta de usar. E para por aqui, diz, não há nenhuma condenação, eu estou em Cristo Jesus. Mas a frase não termina aqui, ela continua. E o mais importante está na segunda parte da frase, que é para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, temos aqui um grande problema. Se nós quisermos dar ênfase, dar apoio, e se nós quisermos seguir a teologia de quem diz que eu não sou perfeito, eu sou pecador, Paulo diz, miserável homem que sou eu, quem me livrará deste corpo de morte, e Paulo diz que o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero esse eu faço, e Paulo diz que eu sou vendido como escravo para o pecado, eu vivo na carne, eu sou carnal, como está escrito lá no capítulo 7, bem sabemos que ele é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Temos um grande problema se Paulo está falando dele, porque aqui ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ora, se Paulo é carnal, ele anda segundo a carne e, portanto, há condenação para ele. E não temos, isso vai ficar mais claro ainda mais na frente. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Yeshua, Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte, porque essa morte de Jesus, já abordámos isso e já falámos isso suficientemente, é que me livrou dessa morte que a lei tinha sobre mim. Porque aquilo que era impossível à lei, uma vez que ela estava doente por causa da carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado de semelhança, mas não sendo, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está começando a complicar mais uma vez. Então, como é que Paulo anda segundo o Espírito? Ele que diz no capítulo 7 que ele é carnal. E que o bem que ele quer, ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Ora, sabemos que o mal é carnal e sabemos que o bem é espiritual, certo? Então, e isto que ele está escrevendo aqui contraria tudo o que está lá em cima. Então, será que Paulo está escrevendo sobre ele lá em cima e aqui está escrevendo sobre quem então? Ele aqui está escrevendo sobre crentes. Aqui ele começa a trazer um relato para aqueles que verdadeiramente entenderam quem eles são, entenderam a sua insignificância na lei e através da lei por causa da lei, porque é isso que ele diz aqui, porque para a lei, o que era impossível à lei, ela estava enferma por causa da carne, por causa do meu pecado. Era impossível ela me libertar e me salvar, então Deus enviou o seu Filho, sob forma de carne, mas sem ser pecador,
para morrer então e para que eu, ao crer nele, possa segui-lo e me ver livre dessa maldição que a lei tinha sobre mim. Mas a lei é maldita? Não. A maldição que estava sobre mim veio por causa da lei, porque eu a transgredi. Mas a lei não é maldita. Tanto assim é que ele diz que a lei é boa, é santa. O mandamento é santo, justo e bom. E ele diz que a lei é espiritual. Ele diz lá no versículo 14, bem sabemos que a lei é espiritual. Então, Paulo continua e diz: os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade com Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Então, veja, presta atenção. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porquê? Porque não está sujeita à lei de Deus. Não se sujeita, não respeita, não obedece à lei de Deus. A inclinação da carne desobedece à lei de Deus. Por isso, a lei é boa. O mandamento é santo. Ele é puro e ele é bom. Mas o meu pecado é que é mau e que me mata. Não é a lei que me mata. O que me mata sou eu com o meu pecado. E se nós quisermos ver isso melhor e mais profundamente, vamos lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, Paulo deixa isso muito claro. Veja, nós estamos aprofundando e dizendo que Paulo não pode ter falado dele neste capítulo 7. Porquê? Porque se Paulo está falando dele no capítulo 7, se ele está dizendo que ele é carnal, vendido como escravo ao pecado, e o pecado que habita em mim, diz ele no versículo 17, o pecado que habita em mim, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se Paulo está falando dele, veja o que é que ele diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição. Então Paulo andava na prostituição. Impureza, lascívia. Paulo andava na impureza e na lascívia. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, idas, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedice, orgia. Paulo andava em tudo isso. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu declaro que já antes vos preveni que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Era Paulo que estava fazendo tudo isso? Ou será que Paulo estava no fruto do Espírito? E ele era espiritual e andava no Espírito, como diz. Andai no Espírito, para que não tenhais inimizade com Deus, porque se eu andar no Espírito, então eu vou estar sujeito à lei de Deus. E ele diz para andar no Espírito, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E as que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências e seguem em Espírito. Andam em Espírito, não é? Então, será que Paulo não tinha crucificado a sua carne com Yeshua? Ele fala no capítulo 6 que ele tinha morrido, que ele tinha crucificado, ele abraçou o madeiro, morreu com Cristo, ressurgiu dos mortos com Cristo, sem pecado, para andar numa vida pura e perfeita. E agora no capítulo 7 ele estaria dizendo que ele é imperfeito, que ele está cheio do pecado, que ele é corrupto, que a carne dele só existe pecado no corpo dele e que ele não consegue fazer o bem. É óbvio que precisamos de ser muito estúpidos para pensar que Paulo está falando dele ou daqueles que estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo. Então, Paulo se contrariava todo o tempo. Em Gálatas ele diz que aquele que está em Cristo não anda mais na carne e que pratica as obras do Espírito, e aqui ele está dizendo que ele não consegue, embora ele esteja em Cristo, ele não consegue fazer nada. Não é possível. Então há uma grande confusão, uma tremenda confusão. E essa é a confusão que está na maioria das igrejas evangélicas. Paulo está dizendo no capítulo 8, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Gálatas 5:19 mostra. Se você ainda está nessa, então você está na carne. Agora, eu não acredito que Paulo estivesse escrevendo tudo isto para nós e ele andasse na carne, que ele andasse nas orgias, na bebedice, nas iras, contendas, confusões, na prostituição. Eu não acredito que Paulo estivesse nisso. Nem eu, nem ninguém de bom senso, não é? Então é lógico, é óbvio que no capítulo 7 ele não está falando dele. Mas já analisámos isso e vamos continuar agora com o 8.
Ele diz, vós, porém, no versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Não basta dizer que é crente, não basta confessar Jesus, não basta dizer que é evangélico, não basta ler a Bíblia, não basta ir na igreja, não basta ser batizado, não basta nada disso. É preciso que o Espírito de Deus esteja em nós. Se isso não acontecer, logicamente, nós continuaremos fazendo as obras da carne. É isso que Paulo está falando. Ele não está falando mais nada. Então, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da vida, da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus também em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O meu corpo está morto por causa do quê? Do pecado que havia em mim no passado. O pecado me matou o meu corpo. Como ele está morto, eu crucifico, penduro. Vou colocar ele no madeiro. Para que é que uma coisa morta serve para alguma coisa? Para nada. Então eu vou lá e na minha consciência, no meu espírito, pela minha vontade interior, eu digo a Deus, Deus, toma este pedaço de corpo morto e pendura ele, por favor. Quando eu faço isso, há uma ação espiritual. Não há uma ação física, logicamente o meu corpo não vai para o madeiro, mas do ponto de vista espiritual acontece uma transformação. E isso dá início a um processo. Esse processo é o processo de uma nova vida, é o processo do nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o processo. E uma criança, quando nasce, ela não nasce com todas as aptidões, é claro. Agora, a minha caminhada vai ser seguindo o Mestre, vai ser seguindo Yeshua. Para quê? Para que eu possa crescer igual a Ele. Ele diz que nós seremos igual a Ele. E aqui está escrito, Paulo está dizendo que nós receberemos então esse corpo transformado. O Senhor vai vivificar também o meu corpo mortal pelo seu Espírito que habita em mim. Então, aquilo que estava morto, o Senhor vai ressuscitar, vai revesti-lo de imortalidade e vai me dar um corpo glorificado no dia do juízo, para que, assim como é o Senhor, eu também seja. Assim como Ele me vê, eu o veja face a face. Mas eu não posso vê-lo sem um corpo glorificado. Mas eu preciso de desenvolver a minha salvação, como Paulo também nos ensina e nos mostra que nós precisamos fazer. Desenvolvei a vossa salvação. Precisamos de desenvolvê-la, precisamos de trabalhá-la, precisamos de caminhar no sentido de que este corpo mortal seja revestido. Mas isso só é possível com a lei de Deus, submetendo-me à lei, andar submissa à lei e praticar as obras da lei. Mas obras da lei não são para nós, são, porque Paulo fala isso, que nós temos que praticar as obras que Deus preparou para nós. E vamos ver isso até aqui, em Romanos, no capítulo 15, quando nós chegamos lá. Então, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne, pois se viver segundo a carne morrereis. Então, mais uma vez, se Paulo estava andando na carne e ele está fazendo tudo o que é da carne, ele está morto. Não pode estar falando dele. Entenda isso de uma vez por todas, por favor. Pois se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Portanto, aquilo que eu tinha tendência de fazer, eu não quero fazer mais. Mas se eu ainda tenho essa tentação de ir lá, eu sei pelo Espírito que eu não posso. Eu vou ter um domínio que eu não tinha, que é o domínio do Espírito Santo de Deus. O domínio que veio através do Filho. O Filho disse que enviaria o seu Espírito, o Consolador. Para quê? Para nos ajudar nessa matéria. Quando eu, que ainda vivo neste corpo mortal, que é corrupto, que é um corpo que tem tendência de, durante anos e anos, ir àquele lugar fazer aquilo que era errado, esse corpo vai continuar com essa tendência. Mas existe agora dentro dele um outro mestre, existe agora dentro dele uma outra direção, um outro espírito que diz ali não e ali não. E esse espírito vai me ajudar a renascer, a reviver. E então vai se cumprir o que está escrito aqui no versículo 11, onde Paulo diz que vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Cristo, Deus, vivificará o meu corpo que está morto. Mas Ele vai vivificá-lo através do Espírito com as obras do Filho. Precisamos de entender essa mensagem. Precisamos de analisar profundamente, como nós estamos fazendo, aquilo que Paulo está falando. Se não fizermos isso, nós nunca vamos conseguir viver pelo Espírito. Se nós não analisarmos profundamente essas palavras e se nós não quisermos nos submeter a elas, nós nunca vamos conseguir.
Agora diz ele no versículo 14, porquê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, não só Yeshua é filho de Deus, mas eu também sou, embora ele seja o primogênito e o unigênito. O primogênito não, o unigênito. Embora ele seja o unigênito, eu também sou, você também é, nós também somos, se andarmos pelas suas pisaduras. Porquê? Porque ele fez o que ele tinha que fazer, porque ele também foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Porque isso está escrito lá em Atos, no capítulo 10. Pedro diz que Jesus foi um homem que recebeu, andou na terra fazendo bem. Porquê? Porque Deus o tinha ungido com o Espírito Santo. E, portanto, é isso que nós precisamos também para podermos andar nas pisaduras do Senhor e se cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse, que os sinais que Ele fez, nós os faremos iguais e maiores ainda. Então, alguma coisa tem que acontecer de diferente na sua vida e na minha, pela ação e o poder do Espírito Santo. O versículo 15 diz: pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos papai, paizinho. Abba, pai significa paizinho, papai. Nós clamamos a Deus paizinho, sabe? Papai é como uma criança. Não sei se você se conheceu ou não. Eu lembro-me disso porque eu apanhei bastante quando eu era pequenino, que o meu pai vinha bater, eu agarrava nas pernas dele e chamava ele de paizinho, 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 não, paizinho. E o meu pai se enchia de compaixão e não me batia. Então é assim, a mesma coisa com Deus que nós fazemos. Quando nós chegamos a Ele e vemos que nós somos tão fracos e tão pequenos e não entendemos nada da lei dEle, não conseguimos fazer nada, nós precisamos chegar diante dEle e dizer: paizinho, paizinho, por favor, me ajuda. Quando nós chegamos lá, Ele se enche de compaixão e misericórdia e nos abraça, e Ele não vai nos punir, mas Ele vai nos ajudar, vai nos levantar, porque essa é a função do Pai. Essa é a função do Pai, por isso Ele nos mostrou todo esse amor no seu Filho Yeshua. Ele morreu por nós para que Deus nos mostre esse amor, essa dedicação, essa entrega, essa vontade de nos abraçar. Agora nós somos pais, podemos clamar: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não é? É necessário que nós também tenhamos que passar pelas coisas que o próprio Senhor Yeshua disse, porque nós seremos perseguidos no mundo, seremos odiados, porque Ele foi odiado. Mas nós só seremos perseguidos e odiados quando nós verdadeiramente andarmos com o Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque vamos fazer as obras da verdade, vamos seguir a lei de Deus, vamos andar na lei de Deus. É lógico, ninguém gosta de ouvir. Então, os piores inimigos que eu tenho são evangélicos. Pastores, então, hipócritas, não há quanta de hipocrisia de pastores que fingem que são meus amigos, mandam mensagens para mim, dão tapinha nas costas: Pai Senhor, meu irmão, pastor. Mas aquilo é tudo de bobagem, é tudo fingimento, tudo hipocrisia, sabe? Porque eles me odeiam. Porquê? Porque eu guardo o sábado, que eles não guardam. Porque eu... não vou nem falar, eu não quero julgar ninguém, não quero entrar por aí. Mas então, quando você passa a cumprir a lei de Deus, você passa a ser odiado pelo mundo. E quem é o mundo? São os evangélicos, são os católicos, são os religiosos. Os outros estão se lixando para mim. Quem não está seguindo nada, quem não está querendo saber nada da Bíblia, está lá aí. Então nem é isso, eu guardo o sábado, se guardo o domingo, se guardo a segunda, para eles é tudo igual. Então nem é aí para isso. Mas aqueles que são religiosos, aqueles que estão dentro das igrejinhas aí, essas igrejas vendedoras de lenços de Israel e de água do Jordão e vendedoras de viagens para Israel, essas igrejas submissas a mulheres que são profetisas falsas, essas igrejas que andam debaixo do espírito de Jezabel, essas igrejas que são igrejas... Senhor, me segura. Eu tenho vontade de expor isso tudo. E eu sei que o Senhor vai expor isso tudo brevemente, vai ter um movimento incrível. Deus vai aparecer assim em grande poder antes de vir a grande tribulação. Deus vai arrebatar. Deus vai arrebatar dessas igrejas muita gente maravilhosa, muitas ovelhas perdidas da casa de Israel que estão lá dentro. Esse movimento está em ação, esse movimento está em andamento e Deus está preparando uma revolução. Deus está preparando a maior revolução que jamais se viu sobre a face da terra, de gente se entregando para Deus. Eu creio nisso. Porque não é possível que Satanás manifeste tanto poder dele e Deus não manifeste nenhum, não é? Então Deus tem que se manifestar em poder, porque Ele é o poder. Muito bem, então vamos ficar por aqui no versículo 17 e o próximo vídeo, então, vamos dar sequência no versículo 18 do capítulo 8. Amém? Até lá, então.
A paz.